Olá pessoal, eu sou a Rose e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês umas dicas de como gastar o seu dinheiro com sabedoria, isso de acordo com a Bíblia. Lá em Isaías 55, versículo 2, diz assim: Por que gasta dinheiro com aquilo que não é pão e o seu trabalho árduo com aquilo que não te satisfaz? Então Isaías ele estava falando de um problema que ele tinha enxergado ali naquelas pessoas. Você consegue perceber que tem muita semelhança com os dias de hoje? A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós vamos gastar, quando nós recebemos os nossos recursos, nós precisamos entender que existe prioridade. Tem que haver prioridade. Você precisa entender e deixar bem claro em sua mente a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que tem a ver com o que você precisa hoje. As coisas que envolvem a parte fisiológica, física do ser humano. Ou seja, ele precisa se alimentar, ele precisa de água, ele precisa tomar banho. Você precisa de luz na sua casa. Então, as prioridades são aquilo que você não pode deixar para amanhã. E as necessidades são aquilo que você pode esperar. São coisas que você pode planejar. Uma viagem, uma roupa que você não precisa tanto assim, ou qualquer outro objeto que você pode deixar para amanhã. Então você precisa ter muito bem claro na tua mente quanto você gasta com necessidade na tua casa. Todos os meses aquilo tem que ser fixo. Você tem que entender, eu gasto 3, eu gasto 5, eu gasto 10. E então a partir dali eu sei quanto do meu recurso me sobra para as outras coisas. Então primeiro, prioridade. Segundo, planeje-se. Você tem um dinheiro, você recebe um recurso mensal, quinzenal, ou seja lá como for, você deve planejar. Planejar como gastar da melhor forma. Primeiro, planejar os gastos que são necessidade. E depois, eu preciso planejar os meus outros objetivos. Olha, quando você quer fazer esta viagem? Então, planejando-se, você pode fazer o quê? Você pode guardar dinheiro. Opa! E tem uma outra coisa importante. Se você não tem o hábito de guardar dinheiro, experimente começar de pouco em pouco, com pequenos hábitos. Que quando você inicia e então cria um hábito, aí você vai conseguir aumentar de acordo com a quantidade de recursos que você pode aumentar. Outra coisa importante também, tem um caderno de anotações. Você precisa ter um caderno de anotações, principal, pelo menos para uma folha para cada mês. E ali você coloca. Você não precisa pegar um caderno caro, uma coisa simples. Mas anote ali, janeiro, quais são as minhas prioridades, os gastos que eu tenho todos os meses, os fixos e aqueles que eu não posso abrir mão. Eu preciso ter bem claro. E assim, então eu planejo. Fevereiro, eu quero comprar tal coisa. Março, então você consegue então colocar os seus gastos e planejar-se para saber aquilo que você quer executar a longo prazo. Outra coisa importante também, planeje por precaução com relação ao futuro. Porque você não sabe o dia de amanhã. E se você perde o emprego? Você vai ficar dependendo de um ser humano? Você vai ficar dependendo de uma empresa para sobreviver? Você não pode fazer isso. Então você precisa poupar. Você precisa investir. E eu te recomendo, assista vídeos. Eu pretendo gravar vídeos sobre isso. Assista vídeos que falam sobre investimentos, investimentos seguros, investimentos para cada nível, para aquela pessoa que é conservadora e para todos os outros tipos de pessoas que investem. Você é uma delas. Comece com pouco, mas comece a estudar sobre esse caso. Isso comece a fazer parte da tua mente, dos teus pensamentos. Outra coisa importante também construa uma herança para os seus filhos. Você não sabe o dia de amanhã. É muito importante que os seus filhos estejam bem amparados. Ah, Rose, mas eu não acho correto deixar herança para os meus filhos, porque eu não sei como é que eles vão gastar, eu trabalhei a vida inteira. Peraí, nós temos um vídeo sobre isso.
você vai assistir um vídeo que fala sobre por que eu devo deixar herança para os meus filhos. Lá está tudo baseado na Bíblia. Então você volta lá e assiste esse vídeo, tá bom? Outra coisa importante também, ajudar aos outros. Nós já vimos em outros vídeos que nós somos administradores de Deus. E assim como Adão foi chamado para cuidar e para guardar o jardim, nós também somos administradores de Deus. E tudo que nós fazemos pode transformar também a vida das pessoas à nossa volta, para o mal ou para o bem. Adão, ele tinha que cuidar do jardim para proporcionar bem-estar para os animais, para a própria esposa, para ele mesmo e para toda a natureza, entende? Então é muito importante que você pense também nos outros. Pense nas pessoas à sua volta, o que você pode fazer por elas. Isso é muito importante. Outra coisa também que você pode utilizar para gastar, inclusive, nós podemos, voltando no ajudar os outros, nós podemos incluir aí a questão da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. E a Bíblia diz que quando eu empresto para o pobre, eu dou ao pobre, eu empresto a Deus. Você acha que Deus vai ficar te devendo? Então, outra coisa também que é importantíssimo, para finalizar aqui, investimento no reino de Deus. Você nunca pode esquecer que por mais que você seja o melhor administrador, se você não devolver aquilo que é de Deus, se você não cumprir os princípios de Deus na área financeira, vai ficar muito difícil. Porque quando nós falamos de devolver aquilo que é de Deus, nós estamos falando de algo espiritual, de uma guarda, de uma proteção daquilo que você tem. E mais do que isso, investir no reino de Deus é ter a certeza que Jesus vai voltar em breve. Porque quanto mais eu invisto com o meu tempo, com os meus recursos financeiros, com os meus dons, para que o reino de Deus seja eficaz e eu possa alcançar o máximo possível de pessoas e transformar o máximo possível de pessoas, então, mais e mais rápido vai ser a volta de Jesus. Amém? E eu gostaria, então, de deixar também um pensamento, uma reflexão para você. Lá em Mateus 6, 21, ele fala do tesouro. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Nós, cristãos, temos que tomar todo cuidado com isso. O nosso tesouro é Cristo. O nosso tesouro é o reino de Deus, é os céus. Então, peça a orientação para Deus e gaste de acordo com os princípios de Deus. E eu quero te pedir outro favor. Você gostou? Curta. Compartilhe, porque assim como isso foi importante para você, será importante para outras pessoas. E mais do que isso, se inscreva. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.